Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, sou conhecido como Irmão Inácio Adon. Hoje nós vamos falar o que fazer com a sobra da Santa Ceia. Muitas pessoas ficam sem saber como resolver essa situação. Hoje nós vamos tirar essa dúvida. O que fazer com a sobra da Santa Ceia? Muitas pessoas têm dúvida sobre o que fazer com a sobra da Santa Ceia. Alguns acreditam que o pão e o vinho, o suco de uva, que sobra, pode ser consumido. Outros acreditam que por ter servido como alimento da ceia do Senhor, ele precisa ser descartado de forma muito especial. Essa pode até ser uma dúvida inocente, mas em alguns casos, por trás dela, pode haver alguma interpretação ao contrário da Escritura Sagrada. Vejamos o melhor a seguir sobre o que fazer, o que sobra da Santa Ceia. A Bíblia fala sobre o que fazer com a sobra da Santa Ceia do Senhor? Não. Na Bíblia, nenhum texto que trata especificamente sobre esse assunto. Encontramos nas Escrituras apenas as instruções acerca da instituição da ceia do Senhor. Nessa passagem, lemos sobre os alimentos que devem ser utilizados de forma simbólica para celebrar o sacrifício de Cristo. Esses alimentos são o pão e o suco do fruto da videira, que está escrito no livro de Mateus, capítulo 26, verso 26. E também no livro de Lucas, capítulo 22, do verso 17 ao 23, e 1 Coríntios 11 ao 25. O problema é que quando algumas pessoas vão cuidar da sobra da Santa Ceia do Senhor, ela acaba adotando um entendimento equivocado com relação ao propósito da ceia. Muitas delas nem mesmo sabem, mas esse entendimento errado está relacionado à forma com que Cristo se faz presente durante a ceia do Senhor. Desde o início da Idade Média, os cristãos começaram a discutir como Cristo se faz presente no momento da Santa Ceia. Então surgiu a doutrina católica da transubstância. Essa interpretação diz que quando o pão e o vinho são abençoados no momento da ceia do Senhor, eles literalmente se transubstância da carne e no sangue de Cristo. Dessa forma, o próprio Cristo se faz presente na ceia física. Obviamente, essa doutrina também implica numa sacralização dos elementos utilizados. Por se tornarem literalmente a carne e o sangue de Cristo, também se entende que esses elementos tornam-se sagrados. É justamente daí que surgem as dúvidas. O que poderia ser feito com a sobra da Santa Ceia do Senhor? Visto que essa sobra são sagradas,
Apesar de a Igreja Reformada ter rejeitado essa interpretação, é comum encontrar entre os cristãos protestantes aqueles que ainda pensam que o pão e o vinho da uva que sobra da ceia são elementos sagrados. No entanto, definitivamente, essa não é uma interpretação bíblica. A sobra da Santa Ceia do Senhor são elementos comuns que, em primeiro lugar, é preciso saber que o pão e o cálice utilizado na ceia são apenas símbolos que apontam para o sacrifício de Cristo. Por esse motivo, ao falar sobre o pão e o cálice, Jesus Cristo dá a seguinte ordem: fazer isto em memória de mim. E está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 24. Em segundo lugar, isso indica que não há uma presença física de Cristo nos elementos da ceia. Portanto, na celebração da Santa Ceia do Senhor, Jesus Cristo se faz presente com seu povo espiritualmente através do Espírito Santo. Os cristãos não se alimentam literalmente do corpo físico de Jesus ao comerem do pão e tomarem do vinho. O correto é entender que os cristãos se alimentam espiritualmente de Cristo. Em terceiro lugar, tudo isso indica que os elementos da ceia apenas possuem um valor especial no momento em que a própria ceia é realizada. Terminando sua celebração, o pão e o cálice são alimentos comuns. O pão que sobra da ceia é um pão como qualquer outro, assim como o vinho, o suco de uva. Como foi dito, infelizmente, algumas pessoas não entendem isso e acabam adotando uma postura que não se justifica biblicamente. Há casos em que existe até pessoas consagradas, especialmente para lidar com essa sobra da ceia do Senhor. Parece até brincadeira, mas tem gente que enterra as sobras da ceia, do pão, do vinho, enquanto outros as queimam. Até aqueles que fazem oração para reverter a consagração daquele alimento. Então, só depois que esse alimento deixará de ser consagrado por meio dessa oração e que alguém receba a permissão de dar um destino final para esse alimento. Obviamente, tudo isso é mistíssimo e deve ser reprovado, como foi explicado. Ao terminar a ceia, termina-se também qualquer aplicação de significado espiritual ao alimento.
Utilizando, portanto, as sobras da Santa Ceia, pode ser utilizado sem problema. O pão e o cálice que sobra pode ser consumido sem medo de que isso implique num pecado de profanação. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Fique na paz.